Oi, gente, tudo certo com vocês? Eu sou a Catholi, eu tô no segundo semestre de nutrição e hoje a gente vai entender de uma vez por todas por que é preferível comer um docinho depois do almoço. Porque cá entre nós, a gente escuta isso em tudo quanto é canto, mas ninguém nunca explica realmente quais são os processos e qual é a explicação por trás disso. E é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Mas antes, a gente precisa entender alguns tópicos, começando pelo pico glicêmico. Mas, Catholi, o que é o pico glicêmico? Gente, o pico glicêmico nada mais é que o ponto máximo de concentração da glicose no nosso sangue, que ocorre ali após o consumo de alimentos ricos em carboidratos. Mas a gente sabe que nem todo carboidrato é igual. Por exemplo, o açúcar branco, o açúcar de mesa, né, que a gente utiliza para adoçar o nosso cafezinho, o carboidrato dele é a sacarose. A sacarose, ela é a junção de uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose. Agora, quando a gente pensa em alimentos como o arroz, a batata, o pão, a gente já vai estar falando de carboidratos com muito mais moléculas. Mas por que isso é importante? Bom, quando a gente consome esses alimentos no processo de digestão, vai ser feito a quebra dessas moléculas, até chegar na menor molécula possível. Então, o carboidrato do arroz, da batata, do pão, que tem muitas moléculas, ele vai ser quebrado até ficar uma moléculazinha separada. Agora, a sacarose, ela vai ser separada em duas e já vai estar praticamente pronta para ser absorvida. Então, a gente consegue perceber que quanto maior a cadeia de moléculas, mais lenta é a digestão. Mas, mesmo assim, ainda todo o carboidrato, ele tem um processo de digestão e absorção muito rápidos. Então, a gente come rapidinho, é feita a quebra dessas moléculas até chegar na mais simples, que a gente chama e conhece de açúcar, e bom, vai direto para a tua corrente sanguínea. Então, se você come muito carboidrato sozinho, de uma vez, muito rápido ele vai ser digerido e vai direto para o teu sangue. Então, chegamos no conceito de índice glicêmico, que nada mais é do que a velocidade que um alimento rico em carboidrato é digerido e absorvido até chegar na nossa corrente sanguínea. Os alimentos com índice glicêmico mais alto, eles têm um pico mais rápido e mais intenso, diferente dos alimentos que têm um menor índice glicêmico, que esse pico ele já ocorre de uma forma mais gradual, e também é um pico que é mais sustentado. Diversos artigos falam do intervalo de tempo que leva para ocorrer esse índice glicêmico. E esse tempo ele é de 15 a 40 minutos após a ingestão de um carboidrato. Claro que isso varia de acordo com cada índice glicêmico e cada alimento específico. Quando o pico glicêmico é atingido, há uma série de eventos hormonais que são desencadeados para a regulação dos níveis de açúcar no sangue. Nessa fase, o pâncreas está trabalhando incessantemente para a produção da insulina, que é o hormônio que retira o açúcar do sangue e leva esse açúcar para as células. Nas células, ele pode ser guardado como reserva, né? Ou ele pode gerar ATP. Se ele gerar ATP, entra então a proteína GLUT4, que atua como transportadora da glicose e ela fica dentro das células. Então, quando a insulina chega nas células, por exemplo, células musculares, quando ela se liga, há como uma sinalização que a insulina faz para que a GLUT4 chegue na superfície da célula, na membrana da célula, e abra. Quando há essa abertura, permite-se então que a glicose do sangue entre na célula e gere a energia, a ATP. Quando há um pico muito rápido, muito elevado de glicose, o pâncreas ele acaba gerando e liberando uma quantidade maior do que o normal de insulina. E isso faz com que a remoção da glicose no sangue seja muito mais rápida, muito mais eficaz. Isso pode causar cansaço, causa fome, causa um estresse, causa irritabilidade. E como evitar essa situação? Na realidade, a gente fala de refeições balanceadas como a base para criar uma base metabólica estável, que é essencial. Então, combinar carboidratos com proteínas e gorduras saudáveis é muito legal. Ingerir fibras, várias fibras ao longo do dia também é muito interessante para que esses picos eles não ocorram de forma tão brusca e que cause essa queda também muito brusca e também podendo gerar hipoglicemia, né? Tá, peraí. Então quer dizer que aquela história de comer um docinho depois do almoço realmente é real? Sim, gente, contrariando o senso comum, realmente tem uma lógica metabólica por trás do consumo estratégico de doces após alguma refeição principal. Principalmente porque a insulina ela já vai estar sendo mobilizada devido à sua refeição principal. Então, ela vai processar o açúcar de uma forma muito mais eficiente, evitando um segundo pico descontrolado insulínico, né? O organismo, ele vai já utilizar aquela janela anabólica já estabelecida. E ele também vai gerar uma otimização da saciedade, né? Como se depois do teu docinho tu tivesse realmente feito a tua refeição completa. O açúcar, ele ativa alguns sistemas de recompensa no nosso cérebro, né? Então, ele traz aí ele vai estimular a nossa produção de serotonina, né, que é um neurotransmissor do bem-estar, e ele vai gerar uma ativação do nosso sistema dopaminérgico, gerando aquela sensação maravilhosa depois de comer um docinho, né, de prazer e satisfação. Nós devemos, então, evitar o consumo principalmente de doces industrializados, repletos de gorduras trans, evitar também as refeições que são com porções excessivas, sem necessidade. Também é legal evitar o consumo desses alimentos quando há uma saciedade plena, e aí é sempre bom a gente monitorar as nossas próprias respostas, né, nossas respostas individuais de saciedade, nos conhecermos a esse nível, de saber quando a gente realmente está satisfeito da refeição, preferir comer esses alimentos de 10 a 15 minutos depois da refeição e também preferir limitar as porções, né? Mas quando a gente se conhece e sabe qual que é o nosso limite, assim, sabe que não precisa chegar ao extremo, isso já ocorre de forma mais gradual. A dica é aproveitar sem exagerar. Então, a geração de energia vai acontecer, a gente vai ter energia pro dia, mas sem aquele exagero e até sem aquela fome excessiva que chega do nada e que dá vontade de atacar o que vier pela frente.
Agora, trazendo isso para a prática, a gente sabe que a gente sempre deve considerar o momento de cada paciente. Se o paciente é atleta, se o paciente é saudável, se ele tem alguma patologia, alguma restrição, a gente sempre deve considerar o momento individual de cada um, tá? Nenhuma estratégia vai ser aplicado a qualquer pessoa de uma forma assim tão genérica. O pico glicêmico tem diversas aplicações diretas. Na diabetes, por exemplo, ele é muito aplicado no controle glicêmico otimizado. Já na nutrição esportiva, ele é o maximizador do desempenho em atividades físicas. Também pode ser utilizado em dietas de controle de peso. Ele pode ser aplicado, então, em estratégias de saciedade e até na nossa saúde cardiovascular. Nesse caso, seria no controle dos picos insulínicos. Controle não, né? Prevenção desses picos insulínicos extremos. Então, o consumo estratégico de doce após uma refeição, ele não é uma licença para o excesso. Ele é, sim, uma ferramenta nutricional sofisticada, que quando é bem aplicada, pode auxiliar demais na saciedade, no humor e principalmente evitando quadros de compulsão alimentar, né? A chave tá na individualização, tá no timing correto e principalmente no controle de porções de cada refeição.